Mas aí eu queria ouvir um pouco dessa história aí, de quando que a senhora se candidata ao primeiro cargo eletivo público. Sim. Como eu fazia um trabalho muito grande com as mulheres aqui na cidade de Blumenau também, elas, num determinado momento, o partido também precisava de candidaturas na cidade. Era o ano de 2002. Eu sempre participei das campanhas eleitorais, né? Do Décio, de outros candidatos, campanhas nacionais, estaduais e municipais. E sempre fazia essa discussão política, mas eu nunca pensei em me candidatar. Em 2002, um grupo de mulheres me chamou da cidade e disse: Ana Paula, você tem que ser candidata. Eu disse: não, comigo não é para mim, eu não quero. Todo mundo passa por esse processo, né? A negação, a primeira fase. E eu disse: não, você vai ter que ir. Porque uma expressão muito grande de uma liderança aqui, que inclusive já faleceu, Dona Santa, que era uma liderança que trabalhava com os clubes de mães. Ana Paula, o cavalo está passando encilhado. Você vai ter que montar nesse cavalo, que agora é a tua vez. Eu disse: Dona Santa, eu não vou fazer isso. Não, você vai fazer, porque aqui ela reuniu um grande número de mulheres e eu tive que dizer sim. Aí eu fui para a campanha eleitoral e foi a minha primeira campanha eleitoral para deputada estadual e fui eleita deputada estadual, a primeira mulher a se eleger deputada estadual por Blumenau. Depois disso, teve outras eleições. Eu participei 4 vezes, sempre querendo sair, mas nunca deixa a gente sair, a gente se envolve, não sabe dizer não. Me elegi deputada estadual 4 mandatos. Seguidos? Seguidos. Olha só. Seguidos. 2018 eu participei de um processo eleitoral para deputada federal, porque eu disse: a minha missão como estadual já está cumprida. Certo. Conhece a LESC como ninguém. A LESC e o Estado. Já tinha feito as leis que achava importante para o Estado de Santa Catarina e me candidatei a deputada federal novamente. Por isso que a minha participação também é importante, para encorajar outras mulheres a participar desses processos, que é importante porque são cargos de decisão e de poder, e as mulheres têm que participar. Em 2018 eu participei, fui muito bem votada. Essa aí eu preciso ouvir de ti, isso aí, porque caramba, é isso aí. E um momento difícil para a gente, mas precisava ser debatido. Fui votado, bem votado, inclusive em Blumenau. E infelizmente anularam uma candidatura nossa de mulher por não entregar um documento que não era necessário, esse documento, e ela não foi avisada, e faltou um voto na legenda. Eu fui muito bem votada. Sim, até mais do que, né, do que precisava, mas a legenda ali, foi retirado os votos da legenda, e aí, isso, por um voto. Por um voto. Eu recorri desse processo aqui para o Tribunal Regional Eleitoral, ganhei aqui, mas houve também um pedido, né, do outro candidato, um recurso, e foi para o Tribunal Superior Eleitoral. Estava ganhando, os ministros já tinham dado o voto favorável ao nosso pleito, mas, infelizmente, um ministro daquele trocou o voto e eu perdi por um voto no Tribunal Superior Eleitoral. E aí? E o sentimento? O sentimento é que eu preciso trabalhar mais. Eu preciso buscar mais um voto. Porque daí o pessoal contava, o Décio, o Jefferson falou, pô... às vezes é aquela pessoa que estava viajando, podia ter voltado, às vezes estava numa cidade próxima, não foi votar, né? É aquilo, daí começa a procurar o voto, né? Não, e tenho cada história em qualquer lugar que eu vou, porque isso ficou, inclusive, tema em nível nacional. Aí, a minha avó que ia votar, eu não fui buscar ela em casa. Ou eu viajei naquele dia, eu não pensei que não ia depender do voto, todo mundo já dava como eleita. Então, assim, tem várias histórias. Mas se tu me perguntar assim, se eu fiquei triste, jamais. Eleição a gente ganha e perde. A gente não pode nunca ficar triste por isso, porque participa do processo, faz o debate e nunca me entristeci. Mas é porque estatisticamente vocês têm, porra, é super positivo, né? O Décio se lança vereador e já na primeira é eleito, como prefeito também, aí vem a reeleição, se reelege, meu Deus, quer mais o quê? Aí a senhora também, na primeira já vem deputada estadual, faz 4 mandatos disso, estava acostumada com a vitória, digamos assim, né? E aí quando vem de repente, e ainda com esse detalhe que é por um voto, não é uma coisa assim de rejeição e tal. Mas isso não desanima e nem nos entristece, né? Porque tem que entender que o processo político é isso, se ganha e se perde. Já ganhei, já perdi a eleição. O que a gente não pode perder é
o que a gente defende, que é a nossa causa. Isso a gente nunca vai perder, mesmo com mandato ou sem mandato. Então, se eu fiquei sem mandato, o que eu fiz? Eu fui trabalhar, continuei fazendo o debate político. Teve uma próxima eleição, que eu fui candidata a deputado em 22, e também extrapolamos o número de votos. Então, é um processo, né? Nunca nos desanima isso, né? E os que foram eleitos têm que cumprir, né, naquilo que foram determinados a fazer a legislação. Então, eu fui candidata a prefeito em Blumenau. Eu ia falar, mas foi uma única vez. Agora a senhora está pela segunda vez, né? Não, já fui 2 vezes. 2 vezes daí. 2012 eu estava muito bem, por isso que eu estou dizendo, pesquisa... E foi aquela do Napoleão. Pesquisa, eu estava bem na pesquisa e nas últimas semanas houve uma mudança. Sim. Também porque cometemos alguns erros, né? Mas a gente foi muito Mas bem do tipo qual que dá para dizer assim? Não fazer o debate com a cidade. Não mostrar o quanto o governo do Décio foi importante e realizador. Né? 400 quilômetros de asfalto, a renovação no transporte coletivo, as vagas em creche e em escolas que tínhamos, o debate que a gente fazia nos bairros. Então, a gente não fiz um bom debate com a cidade naquele momento. A senhora acha que foi mais o debate, ficou mais aquele bate-boca com o candidato Jean Kouma na época? Assim, que daí vocês também ficaram naquela uma briga ali, que daí o Napoleão foi comendo pelas beiradas, como o Décio fez em 96. Não constrói nada dessa forma, né? Não foi positivo, a cidade não entendeu esse processo. Não foi propositivo. Isso. Também eu acho que na campanha, na época, o candidato Jean, ele também veio uma forma de muita agressão. Isso também a gente não podia também não rebater as respostas, né? Mas o erro que a gente cometeu mesmo na época foi não mostrar o quanto a cidade mudou com o governo do Décio. Por isso que a senhora... daí essa foi a primeira, essa eleição, a candidata a prefeita com o Jean, que depois do Napoleão, e depois teve mais uma, ou foi antes? Não, depois teve 2020, em plena pandemia. Verdade. Aí o partido me chama novamente. Né? O partido e algumas lideranças de bairro me chamam, olha, tu tem que ser a candidata, né? Nós temos uma chapa de vereador e tem que acontecer esse debate com a cidade. Foi uma eleição atípica, né? Povo sofrendo, muita gente não foi votar, né? Porque não era ali obrigatório, né? Todo mundo com medo. Dificilmente as pessoas abriam a casa, a gente não conseguia fazer reunião. Então foi uma eleição diferente, né? Em 2020. Mas também... E teve muitos candidatos, foram 12? Não foi? Né? Foi um negócio absurdo, assim, de candidato. Sim. Ele fragmentou muito, né? Isso, dividiu então muito teve muitas candidaturas. Hoje a gente concentrou, né? Os partidos que estão aí com a gente. E nesse pleito a senhora ficou em quarto, é isso? Fiquei em quarto lugar. Né? Teve aí o Mário se reelegendo, né? Aí ele foi pro segundo turno com o João Paulo Kleinobin, o Tramontim ficou em terceiro e a senhora em quarto. Diferenças... e depois pequenas. Os outros candidatos, Foi muito candidato. Nem dava para fazer o debate, gente. Pois porque de quarta tinha mais 8 atrás. Isso. Caramba. Isso. E é por isso que a senhora, olhando para fazendo essa retrospectiva de como é que foram as outras eleições, né, as outras campanhas, a senhora tá com esse... É um discurso mais de propositivo, dessa questão assim da polarização também. Eu sempre ouço a senhora falar nas entrevistas, né? A gente quer debater ideia, a gente quer debater a cidade, a gente não é nem isso nem aquilo, nem esquerda nem direita. Como é que é a visão da senhora? Se me perguntar assim, por que eu quero ser prefeita? Primeiro que eu sou daqui, essa cidade aqui moldou o meu caráter, a minha vida, criei meus filhos aqui, mas principalmente porque eu não posso ser indiferente a tantos problemas da cidade de Blumenau. E aonde eu tenho ido, as pessoas dizem, Ana Paula, isso aqui está ruim, já foi bom, precisa melhorar. E as pessoas me pedem isso, né? Então, eu tenho um compromisso, uma missão com essa cidade que eu quero cumprir. Quando eu falo nos meus programas, o debate tem que ser sobre Blumenau. Eu acho que o povo brasileiro está muito sofrido com essa polarização, famílias não se falam, amigos se distanciaram, vizinhos estão ali com muito medo de se manifestar, e nunca aconteceu isso antes. A gente até podia divergir, mas a gente se respeitar. Então, nessa campanha eleitoral, por isso que eu tenho falado sempre, nós precisamos retomar o respeito que a gente tinha pelas pessoas. Essa é a fundamental importância
para que a gente possa viver em comunidade. Então, eu não estou discutindo partido. Partido, a gente discute dentro do partido. Eu não estou discutindo de esquerda nem de direita. Eu quero discutir o transporte, a saúde, a falta d'água, o problema da vaga em creche. Mulheres não podem trabalhar porque não tem a vaga em creche. As nossas crianças que não têm escola em tempo integral. É isso que eu quero debater. E estou preparada para isso. Primeiro, pela experiência que eu tenho. Depois, porque a gente entende que os maiores recursos estão no governo federal. Falta planejamento de projetos para a nossa cidade. A nossa cidade tem que voltar ao protagonismo que é uma cidade de referência para o Brasil e para o estado de Santa Catarina. Pomerode está passando longe, né, dos investimentos que tem feito, principalmente na área de turismo. Eu falava essa semana mesmo que nós tínhamos um projeto do Blumenau século XXI de fazer um teleférico aqui, do Frozen até a Prainha. Pomerode vai fazer. Pomerode trouxe parques. Pomerode está se destacando na área do turismo. Engatou a quinta e foi. Isso. Mas porque pensou coletivamente com os empresários, com quem gosta do turismo. É importante. Blumenau tem que liderar esse processo, porque o turista que vem para Pomerode tem que vir para Blumenau, tem que vir para Indaial, para Timbó. E não dá para encontrar a Vila Germânica vazia, né? Porque o pessoal acaba falando, pô, eu achei que era muito mais. Porque, claro, na época do Oktoberfest tem toda a animação e tudo mais, mas tirando, né, se não tem evento na Vila Germânica, acaba ficando meio frustrante para o turista vir aqui. Ah, isso aqui é só um galpão, né? Pois é, Sim. Então tem que ter esse tipo de entretenimento o ano todo, né? Assim Sim. como o Pomerode está fazendo com os diversos parques. Pô, às vezes o turista tá em Balneário, vai pro Beto Carreiro, já passa aqui em Pomerode, tá, e vai fazer o quê? Aí chega aqui na Vila Germânica e fica meio frustrado, né? Também, mas aqui nós temos os clubes de Castiro, a festa do Rei e da Rainha, nós temos uma Nova Rússia lindíssima, nós temos a Vila Itopava, nós podemos... Veja bem, o cicloturismo, por que não fazer aqui também? Botar isso na rota, integrar todas as cidades aqui do Médio Vale do Itajaí. Nós temos um rio maravilhoso, às vezes nos dá tristeza, mas quando não, a gente pode potencializar também o nosso rio. Nós temos que trazer os festivais que tínhamos antes, Sim. Festival de Teatro Universitário, do Teatro Infantil, que é da nossa época e está se mantendo. As músicas, temos um teatro lindo aqui, fazer arte de talentos nos bairros, que nós temos um potencial muito grande. Então é para isso que eu estou sendo candidata, várias ideias, conhecendo aí um pouco do mundo e muito do Brasil, que cidades menores do que Blumenau têm feito também grandes coisas. Com pequenos eventos faz grandes movimentos. E veja bem, o debate de fazer um centro de eventos, que não aconteceu até agora, né? Um centro de eventos para trazer mais feiras, mais eventos, aconteceu em Balneário Camboriú. Blumenau ficou para trás de novo. E agora está ali para ser construído, não foi construído, por que não... governar, eleger prioridades e ter decisão política. Nós vamos fazer, é por aqui e tem que acontecer. Não abandonar projetos que já tinham. E evitar perder outros eventos muito grandes, né? Que Blumenau já correu o risco, né? Por exemplo, Febratex já estava pensando em ir para Balneário, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, além de não perder, atrair esses eventos para cá, para a cidade, né? Porque isso movimenta toda a economia, hotelaria, restaurante, bares, né? Comércio. Então, e isso arrecada muito imposto de serviço, que ele vem para o caixa da cidade rapidinho, né? Diferente da indústria, que é importante também, mas demora um pouco mais do ICMS, né?